Os amados podem se sentar. Irmãos, como é ruim quando nós estamos esperando por alguma coisa, ou estamos aguardando por algo, e isso não chega, né? Isso nos traz uma certa agonia, uma aflição, isso nos deixa ansiosos, faz com que nós tenhamos a nossa fé colocada à prova, porque ninguém gosta de esperar por algo que lhe foi prometido, ou por algo em que a pessoa anseia e de uma certa forma com urgência, para que a sua necessidade naquele determinado momento, ela possa ser, de uma certa forma, a sua aflição, ela possa ser aliviada. Nós temos um texto muito conhecido da maioria dos irmãos, creio eu, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Um dos milagres mais notáveis do nosso Senhor Jesus, e que nos mostrou aqui, é um texto onde também deixa bem claro, não só a humanidade de Jesus, porque é nesse texto que fala que Jesus chorou, é nesse texto onde Jesus, ele não só se emociona, mas ele também, ele nota, né, o pecado, e nota também a falta de fé das pessoas com relação ao seu ministério. Eu vou fazer uma leitura mais apurada de todo o texto, para que nós possamos entender o que de fato estava acontecendo. Lázaro já era uma pessoa conhecida do nosso Senhor Jesus, além das suas irmãs também, Marta e Maria, né? Eles já acompanhavam Jesus no seu ministério, porém, Lázaro adoeceu, e Jesus estava nas suas viagens missionárias, nos seus ensinamentos, e estava distante, né, de Betânia, onde era a região onde morava ali Lázaro e as suas irmãs. E em determinada situação, Jesus foi chamado para que pudesse visitar ao seu amigo Lázaro enfermo, mas nós podemos notar que, para as pessoas que não conhecem o texto a fundo, ou que talvez leiam de forma superficial, parece que Jesus não fez muito caso em visitar o seu amigo que estava enfermo, né, ou que estava doente. Talvez para os leigos pode parecer que Jesus menosprezou o seu amigo, mas não foi nada disso. Jesus já deixa bem claro no seu texto qual era o propósito de tudo isso, né? Jesus, né, e Deus seriam engrandecidos através da vida de Lázaro. E é esse um dos motivos pelo qual Jesus retardou a sua visita, né, porque Deus se manifestaria de maneira poderosa, né, e foi exatamente a ressurreição de Lázaro um dos estopins para que os fariseus e os homens poderosos da sinagoga começassem a se levantar e criar um alvoroço para aí tentar armar uma cilada para tentar realmente tirar a vida de Jesus. Foi a ressurreição de Lázaro o grande divisor de águas, porque até então Jesus fazia os milagres, mas não havia tido ainda um milagre como esse, né? Algo tão latente que foi a ressurreição de Lázaro, um homem que já estava sepultado há 4 dias, algo que ninguém imaginaria que pudesse ocorrer. Jesus já havia ressuscitado outras pessoas, mas da forma como Lázaro ressuscitou, foi algo espantoso. Foi algo que no ministério de Jesus ainda não havia ocorrido, algo dessa forma. As pessoas se espantaram, todo mundo ficou, de certa forma, admirado e assustado, principalmente aqueles que queriam a vida de Jesus. E isso foi, de certa forma, aquilo que realmente deu a grande projeção ao ministério de Cristo e causou aí a grande preocupação dos líderes da sinagoga em exatamente tentar de alguma forma impedir o ministério de Jesus e tentar aprisionar a Jesus para que assim o seu ministério não pudesse dar prosseguimento. A grande preocupação dos judeus era exatamente no crescimento do ministério de Jesus e no crescimento desse ministério a aprovação de Roma. Os judeus estavam muito preocupados, os líderes da sinagoga estavam muito preocupados com a aprovação dos romanos. Se os romanos de repente fossem simpatizantes do ministério de Jesus por conta dos milagres, dificilmente eles conseguiriam tentar abafar o que eles consideravam uma rebelião por parte de Jesus. Os ensinamentos de Jesus eram considerados uma afronta, né, aos ensinamentos dos judeus. E com isso, eles estavam muito preocupados na simpatia dos romanos, né, com o ministério de Jesus. Mas nós sabemos que não é Roma, que não é os judeus, né? Nós podemos notar que a história mesmo nos diz isso,
mais de 2000 anos depois. Não foi o Império Romano que impediu, né, a grande projeção e o crescimento do Evangelho, e não vai ser o socialismo, nem o capitalismo, e nenhuma tirania ou democracia que vai impedir que o Evangelho de Cristo ele cresça. O Evangelho de Cristo é soberano, o Evangelho de Cristo é para todos sempre. A palavra de Deus diz que as coisas passam, mas a palavra do Senhor, essa vai permanecer para sempre. Então, nós não devemos nos preocupar com nada disso, com governos, com autoridades, porque a palavra do Senhor, independente de qualquer situação, ela vai prosperar e ela vai continuar crescendo. E quanto maior a perseguição, mais ela cresce. Então, vamos fazer uma leitura mais apurada do texto para que nós tenhamos uma interpretação e um entendimento melhor do que estava acontecendo. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Temos aqui um enfoque. Jesus amava de fato Lázaro. Eram amigos de fato. Não só Jesus amava Lázaro, como também suas irmãs Marta e Maria. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Geralmente, quando alguém está doente, a gente se apressa em correr e visitar, principalmente quando o estado é grave. Nós procuramos, de alguma forma, deixar os nossos afazeres, as nossas ocupações e procurar visitar a pessoa, para que possamos levar o nosso conforto, uma palavra do Senhor, levar uma palavra amiga. Mas nós podemos notar que Jesus ele não se preocupou muito. Jesus ele falou: não, vamos continuar aqui, não vamos para lugar nenhum ainda. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ele ficou ali 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Então Jesus fez outro caminho. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e vai tornar-te para lá? Aí Jesus sabiamente responde: não há 12 horas no dia? Então, se há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque se vê a luz desse mundo. A luz desse mundo é Jesus, Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o meu amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Quando Jesus falou isso, os discípulos achavam que era o sono natural, mas na verdade Lázaro já estava morto. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, então está salvo. Achavam que estava tudo bem. Está dormindo, então é sinal de que está se recuperando, sinal que está tudo bem. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vós ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que já estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 500 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela achou que Jesus não teria poder ali no momento para ressuscitar seu irmão. Como que uma pessoa que já faz 4 dias que está morto, será que Jesus tem tal poder para realmente fazer isso? Esse, irmãos, foi o maior motivo da tristeza de Jesus. A tristeza de Jesus não está no fato da morte do seu amigo Lázaro, mas o choro de Jesus está no fato da incredulidade do povo. Jesus notou que nem os seus discípulos, nem Marta, nem Maria, que tanto tempo o acompanharam, que conheciam o seu ministério,
ele notou que o povo ainda não tinha verdadeiramente conhecido, né, qual era a missão, qual era o propósito de Jesus e quem de fato ele era, né? Quando Jesus nota todo aquele alvoroço, toda aquela multidão, aquele povo chorando, aquela tristeza, né, que pairava sobre aquele local, as pessoas notando ali que Jesus, ele se emociona, mas a verdadeira causa da emoção de Jesus, né, a sua comoção é exatamente por ver o povo, né, sem a consciência de que de fato ele era o Filho de Deus, que ele tinha poder sobre todas as coisas, né, que ele tinha poder para ressuscitar Lázaro, independente da quantidade de dias. Ele poderia fazer como lá no Vale dos Ossos Secos, né, onde os ossos já estavam lá há muito tempo, e quando começa a profecia, né, e os ossos, os ligamentos, eles começam a aparecer, os ossos se unem. Jesus, ele tem poder para qualquer coisa, né? Assim como na profecia dos ossos secos, ele poderia muito bem ter feito isso se Lázaro já tivesse 10 anos, né, lá na sepultura. Jesus tinha poder para fazer isso, se fosse esse o propósito, se fosse esse para engrandecimento do reino dos céus, como foi o que aconteceu aqui nessa passagem e nesse momento do ministério de Jesus. Jesus seria glorificado por Deus na ressurreição de Lázaro, né? E esse seria o grande estopim para que realmente os judeus ficassem preocupados com o grande poder e o grande ministério que estava surgindo, né, em Jesus Cristo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerás. Crês tu nisto? É difícil quando é feita essa pergunta e quando nos é ensinado, quando passamos por um momento difícil, né? Esperar de Jesus por algo que para nós precisa ser urgente, para nós precisa ser algo para agora, né, de imediato, né? As palavras de Jesus nos confortam, mas ao mesmo tempo nos ensinam que é necessário paciência, né? É necessário prudência, porque a virtude, né, e realmente nós alcançamos a graça, né, exatamente na paciência e na obediência que estão baseadas em Cristo. Depois nós vamos ver um texto que o salmista fala exatamente sobre isso, né? Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá, chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-lhe dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Eles já estavam fazendo, né, uma apuração do ministério de Jesus, né, e crendo que se ele estivesse aqui no momento em que ele estava doente, com certeza ele teria sido curado, né? A incredulidade do povo em não crer que Jesus poderia ressuscitar Lázaro, né? Eles estavam incrédulos, eles não criam que Jesus tinha tal poder. E muitas vezes nós fazemos assim como aquele povo fez com Jesus, não damos o verdadeiro crédito e não cremos no verdadeiro poder de Jesus. Muitas vezes nós limitamos o poder de Jesus à nossa limitação, porque somos limitados, porque somos frágeis, porque somos fracos. Nós limitamos o poder de Jesus a exatamente a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, né? Mas nós podemos notar que Jesus, nesse momento, ele foi glorificado, né? A partir de agora nós podemos ver a virtude de Deus sobre Jesus e o grande milagre que aconteceu e a grande prova, né, que aqueles que estavam incrédulos a respeito do ministério e do poder de Jesus puderam contemplar com seus olhos o grande poder e puderam contemplar também quem de fato era Jesus.
verdadeiramente eles puderam conhecer quem era Cristo. Não pelo milagre da ressurreição, não porque Lázaro saiu da sepultura, mas porque de fato ele é o Filho de Deus. E muitas vezes para nós é difícil assimilar isso. Nós acreditamos no Cristo que pode curar, no Cristo que pode ressuscitar, no Cristo que pode tirar as pessoas da situação do vício, da droga, do álcool, da prostituição, mas nós esquecemos primeiramente do Cristo que é o Filho de Deus, que é aquele que morreu para o perdão dos nossos pecados, e aquele que tem poder sobre todas as coisas, e aquele que tem o nome acima de todo nome. A palavra de Deus diz que não há nome na terra, embaixo da terra ou nos céus, maior do que o nome de Jesus. Nenhum nome é maior do que o nome de Cristo. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É pelo nome de Jesus que os demônios são expulsos, não é pelo nome de Abraão, não é pelo nome de Moisés e nenhum dos outros discípulos, mas é pelo nome de Jesus que eles temem também, né? Então é um nome poderoso, e muitas vezes nós não damos o verdadeiro crédito, porque as pessoas, na secularidade da vida, as pessoas têm dado, não têm dado crédito devido ao nome de Jesus, e é por isso que nos 10 mandamentos existe, né, um mandamento específico, para que nós não tomemos o nome do Senhor em vão. Porque exatamente nessa secularidade, nesse cotidiano, que as pessoas usam o nome de Deus, que é um nome poderoso, usam o nome de Jesus para qualquer coisa. Muitas vezes as pessoas rotulam como radicais, ou rotulam como pessoas ultraconservadoras, aquelas que não admitem que o nome de Jesus seja usado para qualquer coisa. E de fato não deve ser usado para qualquer coisa, porque é um nome santo, é um nome sagrado. E as pessoas usam o nome de Jesus para chacota, usam o nome de Jesus para outras coisas, né? E nós devemos realmente repudiar isso, porque o nome de Jesus é um nome santo. Ele deve ser invocado no momento certo e na hora certa. Ele deve ser invocado com reverência, porque não é qualquer nome. É um nome santo, é um nome que requer reverência. E é por isso que nós devemos abominar todo ato, né? Quando existe aí algum tipo de chacota, e eles fazem aquelas charges, aqueles comentários, né, de mau gosto, não é porque estão atingindo a nós como cristãos, mas estão desrespeitando o nome santo de Jesus, porque é no nome de Jesus que há cura, é no nome de Jesus que há libertação, é no nome de Jesus que há sinais, é o nome de Jesus que transforma o mundo, que tira o mundo do pecado, que tira o mundo da condição de destruição que ele se encontra. E as pessoas, no seu dia a dia, as pessoas, no intuito de querer ganhar para si algum crédito, usam o nome de Jesus, usam o nome de Deus de forma desrespeitosa, né? Isso não deve ser aceito, porque é um nome santo. Não deve se profanar aquilo que é santo. Aquilo que é santo não pode ser profanado, porque foi o próprio Deus quem deixou o próprio mandamento para que isso fosse cumprido. Então, alguns deles disseram, não podia... Desculpa, irmãos. Aqui a partir do versículo 34. E disse, onde pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Então Jesus chorou. E disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, ele já cheira mal, porque já está aí há 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lençol. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele.
Havia uma multidão, muitas pessoas gostavam de Lázaro, de Marta, de Maria, ele era muito querido. Ele era uma pessoa muito benquista por todos. Todas as pessoas ali em volta tinham um carinho especial por ele. E aquilo que ocorreu foi exatamente para a glorificação do nome do Senhor. Naquele momento o nome do Senhor seria glorificado. Aquela multidão, como o próprio Jesus ensinou, Jesus falou em voz alta e glorificou o nome de Deus para que aquele povo, naquele determinado momento, pudesse contemplar de fato quem era Jesus e quem era o nosso Deus. Ali naquele momento, Lázaro, sendo ressuscitado, glorificou o nome de Deus. A ressurreição de Lázaro foi ali o grande divisor de águas no ministério de Jesus, para que as pessoas realmente pudessem entender quem era Jesus. Ali os discípulos começaram a pensar. Ali aqueles que acompanhavam Jesus começaram a refletir sobre o poder de fato que Jesus tinha em si. Ele não era qualquer um. Ele não era mais um profeta. Ele era o Filho de Deus. É algo que até então as pessoas não tinham visto. Alguém que já há vários dias já se encontrava morto e que de repente é ressuscitado. Uma pessoa que, como a própria irmã disse, já cheirava mal. Mas Jesus vai lá e replica: eu mesmo não disse a você que se você crer, vai ser salvo? Se você crer, vai ser salvo não só a você, como a todos. Se você crer, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. E naquele momento, aquele milagre, ele pôde explanar a todos que estavam presentes o grande poder de Jesus. Quem de fato era Jesus? E muitas vezes nós nos perguntamos se realmente esse Jesus, que tem o poder de ressuscitar mortos, que tem o poder de curar, de expulsar demônios e de principalmente salvar o pecador, nós nos esquecemos que esse Jesus se faz presente entre nós e ele não mudou. Ele não mudou o seu discurso e o seu poder também não se esvaziou. Pelo contrário, ele disse que se nós cremos, faremos obras maiores do que a dele. Mas o que falta a nós talvez é aquilo que o salmista quis explanar muito bem lá nos Salmos de capítulo 40, os versículos de 1 a 17. O salmista, na sua aflição, ele invoca o nome do Senhor e explica que exatamente a paciência e a obediência é melhor do que o sacrifício. E o salmista ele vai lá e faz uma oração para que Deus pudesse livrar de todos os males. E ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Marta e Maria estavam pacientes, o irmão estava doente. A gente sabe que quem está doente também tem pressa. A pessoa, quando está enferma, quando está doente, nada traz prazer para a pessoa. Aquela comida gostosa que a pessoa gosta, uma feijoada, uma lasanha, a pessoa vai comer, não tem gosto nenhum, não é, irmão? É assim, quando a pessoa está doente, quando a pessoa está enferma, aquilo que te traz mais alegria e prazer, não te traz satisfação nenhuma, porque existe dor, existe sofrimento, a pessoa não tem prazer em nada. Muitas vezes até mesmo quando vê um filho, um neto, vê lá o seu esposo, a sua esposa, aquilo momentaneamente lhe traz o conforto, mas a pessoa ainda assim procura tirar forças para encontrar alegria em tudo isso. É por isso que nós devemos ter paciência, porque nós devemos encontrar nossa alegria no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Quando estamos passando por uma enfermidade, é como o salmista diz aqui, é como se nós estivéssemos no lodo, na lama, que a gente tenta sair, mas não tem forças, é como aquela areia movediça, que quanto mais você se mexe, mais você vai se enroscando nela e mais difícil fica a sua saída. Ele pôs um cântico novo na minha boca, e um hino do nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tenhas operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas não são mais do que podem contar. Sacrifício e oferta não quisestes, as minhas orelhas furastes,
holocaustos e expiação pelo pecado não reclamastes. Então disse: Eis aqui venho, um rolo de livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, e eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente, e a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado, e as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, em livrar-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundindo-se os que querem o meu mal. Confundidos sejam, em troca, a sua afronta e os que dizem, ha. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação, engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Nós podemos ver aqui a atitude do salmista, quando de fato ele se encontrou numa situação parecida com Marta e Maria, ali na aflição com seu irmão doente. Ele busca no Senhor a justiça do Senhor e procura ter paciência e ser obediente. E ele nota que não adianta fazer sacrifícios, porque muitas vezes nós queremos agradar a Deus com sacrifícios, e Deus não se agrada de sacrifício, porque o sacrifício já foi feito por Cristo Jesus. Mas antes Ele quer de nós obediência. O Senhor quer de nós um coração reto, um coração puro, e um coração que tenha prazer em anunciar as boas novas do Senhor. Nós podemos notar que a partir do versículo 8, quando o salmista ele nota isso, ele diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade. Ou seja, tenho prazer em fazer a vontade do Senhor. Quando nós passamos a ter prazer em fazer a vontade do Senhor, é que nós notamos o verdadeiro diferencial do viver do cristão. Nós vivemos para termos prazer no Senhor, e esse deve ser o desejo do nosso coração. Ele sabe que no nosso coração, havendo alegria, as demais coisas, por mais que sejam dolorosas, tristes, por mais angustiantes que elas sejam, mas nós podemos ver a mão do Senhor sobre nós. Ele diz: eu vou pregar a sua justiça na grande congregação, e eis que não retive os meus lábios, Senhor, e tu o sabes. Irmãos, ainda que estejamos na aflição, ainda que estejamos com o nosso coração entristecido, ainda que estejamos com o nosso coração fraco, ainda que estejamos com a nossa vida numa situação muito difícil, mas não deixe de anunciar a palavra do Senhor. Faça como um salmista, pregue a justiça do Senhor na grande congregação que é a igreja. Pregue, não desanime de fazer a obra do Senhor. Não desanime porque você muitas vezes está desempregado, porque está enfermo, porque passa por algum problema na família, porque tem alguém com problema de vício, de drogas, alguém que precisa ser alcançado com a salvação do Senhor. Não desanime, mas antes abra sua boca para glorificar o nome do Senhor. Anuncie as boas novas do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Não retenha os seus lábios. Faça como um salmista, porque o Senhor sabe muito bem. O Senhor vai te honrar no momento certo. Precisamos ter paciência e ser obedientes. Nós podemos ver que o salmista, ele morreu com longos dias e cumpriu a promessa do Senhor. A promessa do Senhor foi cumprida na sua vida porque ele viu a sua terceira e quarta geração. Ele pôde contemplar os seus filhos, os seus netos. Ele pôde ver a grandeza de Israel. Isso é muito bom, quando a pessoa ela chega na velhice e pode ver tudo aquilo que conquistou e toda a beleza da família que ela construiu. Isso é bênção do Senhor e a pessoa morre feliz. A pessoa morre porque viu a promessa do Senhor se cumprir na sua vida. Então nós pegamos aqui a irmãzinha mais antiga aí, pai do irmão Natanael, a irmã Cidinha, vendo aí a família na presença do Senhor, vendo a família aí sendo abraçada pelo Senhor, e a família buscando a presença do Senhor. Isso é alegria.
Creio eu que se o Senhor os levar hoje, eles estão felizes, porque sabem que fizeram o que é certo, né? Sabem que construíram, né, para que os filhos pudessem estar na presença do Senhor, assim como muitos outros irmãos, né, que trabalham para que a sua família, trabalham para que, como o pastor falou aqui logo no início do culto, né, a preservação da família, o cuidado de termos aí com os nossos familiares, de estarmos trazendo, de estarmos anunciando as boas novas a eles, e é importante que nós façamos isso, né? E nós não devemos reter a nossa boca, não devemos nos preocupar, né, que a aflição ela é maior do que aquele que pode aliviar a nossa aflição, que é Jesus. Nós devemos ter a certeza e a confiança, né, de que Jesus, como provou ali para toda aquela multidão, para Marta e Maria, quem ele verdadeiramente era, que ele podia ressuscitar Lázaro, independente da sua condição, né? Aquele povo pôde contemplar verdadeiramente quem era Jesus. E o salmista, depois que ele faz uma retrospectiva da sua vida, e ele nota que não adianta fazer sacrifício nenhum, né? Porque Deus não se agrada de sacrifícios, ele estava buscando da maneira errada, ele estava tentando agradar a Deus ou tentando buscar a Deus da forma errada, se sacrificando. Muitas vezes a gente acha que não vou me sacrificar assumindo vários ministérios, assumindo muita coisa, mas o seu coração depois começa a se desviar do propósito original de Deus, né? Nós devemos focar exatamente no propósito, né, que é buscar a justiça de Deus e engrandecer o nome do Senhor. O salmista diz aqui no versículo 10, que ele não escondeu a justiça do Senhor dentro do seu coração, mas antes ele apregoou a sua fidelidade e a sua salvação. Ele não escondeu da grande congregação a bondade do Senhor e a sua verdade. Ele notou que não adianta você fazer como uma tartaruga, né, entrar dentro do casco, né? Não adianta você ficar recluso, não adianta você se fechar no momento da aflição, no momento da dificuldade. Ah, não, estou com uma dificuldade, eu não vou à igreja, eu estou com uma dificuldade, eu vou me afastar do Senhor, eu estou com uma dificuldade, eu quero um tempo para mim. Se você faz isso, você está se afastando daquele que realmente é o único que pode resolver o seu problema, que é Deus, na pessoa de Jesus. Você é a única pessoa em que você não deve se afastar, é Jesus. Mas infelizmente a tendência humana é se esquecer da primeira pessoa que pode lhe ajudar. Então nós devemos fazer como salmista, refletir e entender que o sacrifício ele não vale de nada. Muitas vezes você vai, se sacrifica com tantas coisas, né, e você nota que você não consegue sair do lugar. Mas quando você encontra um coração que está voltado para o Senhor, um coração que quer pregar a bondade, a misericórdia de Deus, um coração que anuncia a verdade, você vai começar a notar que existe virtude em tudo isso. E aí você vai começar a ver o milagre de Deus na sua vida. O salmista diz aqui no versículo 11, que não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias, e guarda-me continuamente na tua benignidade e na tua verdade, porque males sem número têm recaído sobre nós, mas as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. Quantas vezes nós já não deparamos com uma situação parecida com a do salmista, né? Eu creio que Marta e Maria estavam na mesma situação. Elas estavam aflitas porque queriam que Jesus estivesse logo ali, para que ele pudesse salvar Lázaro enquanto ele ainda tinha vida. Nós muitas vezes estamos da mesma forma, né? Querendo algo imediato, achando que não há mais esperança futura, achando que não há mais solução para o problema se não for resolvido agora, se não for resolvido de forma imediata. Mas existe solução para o problema, e ela é Jesus. Muitas vezes nós não temos forças nem mesmo para olhar para o alto, para saber que é do alto que vem a nossa salvação, é do alto que vem a nossa esperança. São tantas as dificuldades, são tantos os temores, são tantas as aflições, que nós esquecemos de olhar para o alto, nós olhamos para o chão, nós olhamos para baixo. Nós renunciamos àquilo que foi entregue a nós, que é Jesus. Então quando você olha para o alto, quando você olha para Cristo, é onde você começa a enxergar a esperança e a salvação. Mas muitas vezes os problemas forçam de maneira tal que parece que existe uma grande pedra sobre as nossas costas e que impede que nós tenhamos condições de levantar, erguer a nossa cabeça e olhar para cima e encontrar a salvação que vem de Cristo, né? O nosso coração desfalece, como diz o salmista, mas ele fala: Senhor,
honra, né? E procura um pouco de dignidade em mim e livra-me, Senhor. Apressa-me em meu auxílio. É aquilo que Marta e Maria queriam, que o Senhor apressasse em auxiliá-las, né? Sejam confundidos e envergonhados aqueles que buscam a minha vida para destruí-la. Quantas vezes nós não sentimos isso? Perseguidos no trabalho, perseguidos pela família por conta da nossa crença, perseguidos pelos vizinhos, né? Por conta da nossa fé, perseguidos por diversas pessoas, até mesmo pelas autoridades e pelos governos, por conta da nossa fé, pelo o nosso amor a Jesus. Mas nada disso deve ser impedimento para que nós possamos estar olhando para o alto, e nada disso deve ser impedimento para que nós deixemos a nossa boca fechada, mas antes isso deve ser um grande mover do Espírito no nosso coração, para que nós possamos ter a coragem de abrir a nossa boca, e assim como disse o salmista aqui, com alegria, né, anunciar as boas novas do Evangelho, anunciar a Jesus. Nós não podemos tornar aquilo que aconteceu com Marta e Maria e com aquele povo que estava ali presente na ressurreição de Lázaro, algo que seja também recorrente na nossa vida, hoje, nos nossos dias. Nós não podemos permitir que Jesus chore pela nossa incredulidade. Nós não podemos permitir que Jesus chore pela nossa falta de fé. Nós não podemos mais permitir, depois de conhecer essa história, permitir que Jesus chore pela nossa ingratidão, que Jesus chore pela nossa condição de não reconhecermos que de fato Ele é o Filho de Deus e tem poder sobre todas as coisas. O choro de Jesus foi um choro de tristeza, um choro por saber que o povo não cria e não creu que realmente Ele era o Filho de Deus. Eles não estavam entendendo essa condição. Aí Jesus vai lá e dá uma ordem: olha, tira essa pedra aí, né? Tira a pedra, porque Jesus também não ia fazer o trabalho todo, né? Às vezes essas pessoas esperavam até que Jesus ia tirar a pedra também. Não, o Senhor tem poder também, manda a pedra sair daí, que a pedra vai sair também. Ele falou: não, vocês vão lá e tirar a pedra, né? Já vou ressuscitar aqui o Lázaro. Vocês ainda querem que eu tire a pedra? Não, vá lá, tire a pedra. Tira a pedra e eu vou entrar lá e vou gritar ali da entrada da caverna, para que Lázaro saia, né? Então muitas vezes nós estamos esperando que Jesus faça todo o trabalho, né? Que Jesus ressuscite, que Jesus tire a pedra, que Jesus tire as ataduras, né? Que Jesus dê banho, né? E ainda dê de comer, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Jesus, ele faz o mais difícil, né? Agora o mover a pedra, o tirar a pedra, né? O trabalho de tirar as ataduras, o trabalho de se lavar, o trabalho de dar o que comer, aí cabe a nós. O ministério depende de nós. A propagação do Evangelho depende de nós. Jesus já fez o mais difícil, que é o sacrifício. Ele já fez o mais difícil, que é abrir mão de ser o próprio Deus, se tornar um de nós, se sacrificar por nós, né? Se tornar maldito por nós, porque foi o que ele se tornou. A própria Bíblia nos diz isso, que Jesus se tornou maldito quando foi pregado no madeiro. Todo aquele que era pregado no madeiro era considerado maldito, porque tinha infringido as leis. Era uma pessoa que caiu em desonra, em descrédito, e foi o que aconteceu com Jesus. Nós não podemos permitir que todo esse sacrifício caia por terra, mas antes nós devemos olhar para esse exemplo daquela multidão de Marta, de Maria, olhar por exemplo do salmista, que na sua aflição soube reconhecer que não adiantava sacrifícios, mas o que adianta é ser paciente e obediente e esperar no Senhor, e não reter a sua boca mesmo na aflição. É na aflição que você deve glorificar a Deus, porque é onde Deus vai te honrar. É na aflição onde você deve buscar ao Senhor, porque aí o Senhor vai mostrar verdadeiramente quem Ele é a você. E aí, para encerrar, amados, o salmista diz lá no seu texto final: confundidos sejam em troca da sua alma, né, aqueles que afrontam, e aqui ele diz até, né, em forma de chacota, o que as pessoas dizem, ha, as pessoas riem dele, zombam dele, né, mas antes folguem e alegrem-se em ti os que te buscam, né? Então, ou seja, fiquemos tranquilos, fiquemos sossegados, porque o Senhor, Ele está por nós. Devemos nos alegrar, e aqueles que te buscam constantemente e que amam a sua salvação, sejam engrandecidos pelo Senhor. E aí ele encerra dizendo que é pobre e necessitado,
Independente, amado, da sua condição financeira. Aqui nós não estamos falando de dinheiro, mas todos somos pobres e necessitados da graça e da misericórdia do Senhor. O salmista era rico, nós estamos falando do rei Davi, o regente de Israel, o monarca de Israel, um chefe de estado, um homem que tinha todo o poder, mas ele vai lá e olha para si mesmo e ele fala assim: Senhor, eu sou pobre e necessitado. Por maior que você acredite a sua fé, né, ainda assim você é pobre e você necessita da misericórdia de Deus. Talvez Marta e Maria achavam que por serem amigas de Jesus e porque Lázaro era amigo de Jesus, eles teriam de certa forma privilégios, né? Não, Jesus vai vir logo, Jesus rapidinho está aqui. Assim que ele receber a notícia de que Marta e Maria, que são suas amigas, estão dizendo que o seu amigo chegado Lázaro está doente, ele vai vir rápido, pode ter certeza que o que ele está fazendo ele vai deixar, né? E vai vir aqui para nos atender. Esse era o pensamento recorrente deles. Até os discípulos se espantaram. Mas Jesus, o senhor não vai lá socorrer seu irmão? Por que o senhor vai fazer um caminho inverso? E para piorar, os discípulos eram meio medrosos, né? Falaram: Senhor, o senhor ainda vai para um lugar onde o pessoal queria bater na gente agora há pouco. Alguns dias atrás o pessoal quase matou a gente lá, o senhor está querendo voltar para o mesmo lugar? Aí Jesus fala para eles assim: olha, o dia tem 12 horas. Quando está claro, todo mundo sabe onde está pisando. Quando chega as outras 12 horas que fica escuro, fica cheio de trevas e ninguém enxerga nada. Ou seja, Jesus, ele veio para clarear aquele que está em trevas. Os discípulos não entenderam também o que Jesus estava fazendo. Ninguém compreendeu esse grande mistério de Jesus, que era o nome do Pai ser glorificado através da sua vida e o próprio Jesus ser glorificado e honrado naquele dia. Porque eles iam notar que nem mesmo o amigo de Jesus tinha privilégios, porque todos são iguais perante Deus, todos são iguais. Jesus não deixou o que estava fazendo para ir lá socorrer o seu amigo. Então, calma que Lázaro está no sono, ele está no sono dele, pode deixar que quando for o tempo eu vou lá visitá-lo. Lázaro pode esperar também. Ninguém tem privilégios no reino dos céus, ninguém. Todos somos iguais, ninguém é maior e ninguém é menor do que ninguém no reino dos céus. A democracia de Deus, ela é justa, todos somos iguais. Então, por isso, todos são predestinados à salvação. Todo mundo tem direito à salvação, independente da sua condição, independente dos seus atos, das suas atitudes, todos são predestinados à salvação de Jesus. Agora, a escolha cabe a você. É você quem faz a escolha, é você quem toma a decisão, né? Porque o mais difícil Jesus já fez. E o salmista, reconhecendo a sua necessidade, viu que era pobre e necessitado, mas ele falou assim: Senhor, ainda assim o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não detenhas, ó meu Deus. Ou seja, não se afasta de mim, não se esconda de mim. O nosso coração deve ser como o coração do salmista, né? Nós devemos reconhecer, devemos ter a humildade de reconhecer que somos pobres, que somos necessitados. Que por mais que nós busquemos ao Senhor, ainda assim vai ser difícil encontrá-lo. E nessa busca incessante é que nós vamos conseguir nos aproximar um pouco mais dele. E vamos conseguir preencher um pouquinho mais esse vazio que fica no nosso coração. E continuar pedindo esse cuidado que o salmista também pediu ao Senhor. Senhor, cuida de mim, que o Senhor é o meu libertador. Não se esqueça de mim, porque o Senhor é o meu Deus. Encerrando, irmãos, é isso o que o Senhor quer de nós: obediência e paciência. Talvez Marta, Maria e a multidão, até mesmo os discípulos, não reconheceram isso em Cristo, que é necessária a paciência, é necessário a obediência para que se possa alcançar algo maior. E por mais difícil que seja, e talvez por não alcançarmos, mas a gente precisa entender algo, que existe em Deus um propósito para tudo. E o propósito de Deus é maior do que o nosso. E aquilo que Deus tem prometido e programado para nós é maior do que aquilo que nós estejamos esperando e programando para a nossa vida. Que nós possamos deixar que o Senhor seja, né, o grande diretor da nossa vida, que seja aquele que realmente conduz a nossa vida, que seja aquele que toma
e nos mostra, né, um norte, um rumo, né, para as nossas vidas, e que assim nós possamos compreender a sua mensagem, entender aquilo que ele quis fazer com Marta, com Maria, com Lázaro, com os discípulos e com a multidão. Compreender que ele é o Filho de Deus e que ele tem poder sobre todas as coisas. E que Jesus não venha chorar pela nossa incredulidade, pela nossa falta de fé, mas que antes nós possamos remover a pedra, que antes nós possamos tirar a pedra, que antes nós possamos fazer a nossa parte, engrandecer o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor, independente da nossa condição, independente da nossa situação, porque aí temos a certeza que ainda que a figueira fale, ainda que o rio não dê, né, as suas águas, mas nós podemos ter a certeza de que no Senhor nós temos a vitória em nome de Jesus. Amém?